O que fazer com uma empresa da carteira se ela já dobrou de tamanho? Eu fiz 100% de lucro. E agora? Coloco o dinheiro no bolso porque ela pode cair? Deixo como está? Eu vou responder para vocês da melhor maneira possível, como os grandes investidores fazem, como os gerentes de fundo de investimento fazem, como um investidor particular também deveria fazer. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro europeu, certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros. E aqui no Renda Gringa eu compartilho com vocês tudo o que você precisa para chegar na sua independência financeira em moeda forte, investindo para sua aposentadoria para ter um futuro tranquilo. Dê uma olhada depois aqui no canal, tem vários outros vídeos e me siga também na @Renda Gringa lá no Instagram com dicas diárias. Hoje eu vou dar um exemplo prático e real para vocês como analista financeiro. Aqui no Renda Gringa nós temos centenas de clientes brasileiros espalhados pela Europa, temos centenas, milhares na verdade, já passou de 1000 clientes na França. Então aqui eu vou compartilhar uma mensagem que eu recebi de um cliente do Renda Gringa. Obviamente eu alterei a voz dele, não quero expor ele porque ele fala de montante de dinheiro investido, ninguém precisa saber quem é que está investindo essa quantidade de dinheiro. Então a gente alterou a voz dele aqui, a gente vai escutar a mensagem dele juntos, a pergunta dele de um cliente real que teve ganhos importantes com 3 empresas e ele me pergunta: o que eu faço com esse dinheiro? Elas dobraram de tamanho e agora? Eu quero vender, eu coloco o dinheiro no bolso, o que eu faço? A gente vai escutar junto e em seguida eu vou apresentar para vocês a solução que eu proponho para esse cliente. Michel, bom dia. Tudo bom por aí? Só uma consulta, se você puder me dar uma opinião sua com base na sua experiência, tá? Eu tenho as ações nos Estados Unidos e que eu comprei elas no momento certo, sem saber naquela época no momento certo, e valorizando demais. Então eu comprei em 2023, não faz um tempo, 2023, ações como o Citibank, como o Philip Morris, que é de tabaco, e AT&T, que é a telefônica, e essas 3 ações minhas eu coloquei um valor considerável até a uns 100 mil reais, que eu coloquei em cada uma, mais ou menos, com entidade dólar, é claro, né? Então veja, ele comprou as ações em 2023, que foi um bom período para comprar, porque em 2022 a gente teve uma queda de muitas ações americanas que performaram mal. Então 2023 foi um ano de recuperação. Então ele comprou Citibank, AT&T, que é uma empresa de telecomunicações. O Citibank é um grupo bancário de investimento. Ele comprou também a Philip Morris, uma das maiores empresas do mundo, produtora de tabaco e que vende cigarro. Não só cigarro, né? Mas principalmente cigarro. E já valorizaram, aqui menos valorizou até hoje, valorizou 90% de lata hoje, tá acumulado, né? Talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Inclusive tem uma aí dessas 3 que valorizou já a 100%, 101%. Tirando o dividendo, sem dividendo, são do papel, vamos falar assim. O dividendo é da parte, então nesse valor. Quando chega nesse patamar, o que você recomenda fazer? Porque as ações estão super esticadas. Você recomenda para os pensas sua manter mesmo assim, deixando que essa coisa vai crescer? Ou é bom bater os 100% ou 90%? Como aconteceu no meu caso, arrancar esses 90%, 100% e colocar numa renda fixa americana e manter o capital lá nas ações. Você puder me dar uma luz, porque meu sentimento falta manter, mas se dá uma crise aí vai derrubar 30%, 40% a preço total, né? Então ele colocou aproximadamente 100 mil reais em cada, então esse valor dobrou em cada uma delas, tá? Então é como se ele tivesse colocado 100 do bolso dele e tivesse virado 200 para cada uma dessas empresas. Lembrando que você não precisa ter um dinheiro desse valor aqui para você começar a fazer investimento, né? Uma conta de investimento qualquer, você consegue investir nessas 3 empresas usando aí $20, 30 euros, 40 euros, você já consegue começar a fazer investimento. Esse caso do cliente é específico dele, a gente vai continuar analisando. Então, por outro lado, um sentimento fácil meu, bateu 100%, se ela dobrou, arranca os 100%, ou arranca os 90%, que ela subiu 90% até hoje, e esse lucro investe em renda fixa americana, pelo menos o lucro tá garantido, né? Se dá um tombo, ou vou ver menos, meu patrimônio cair, você puder me dar uma recomendação no mensagem de voz? Obrigado, abraço. Uma dúvida muito pertinente dele é: eu cheguei nos 90%, 100%, eu cheguei até aqui, o que eu faço agora? Eu vendo, coloco o dinheiro no bolso, o 100% é uma marca que eu deveria guardar de cabeça para vender? Eu vou explicar para vocês que não. Quase todo investidor tem um certo viés, o viés da perda. Esse cliente, ele dobrou o investimento que ele fez. E agora, quando ele pergunta o que eu faço com o dinheiro, ele até propõe uma solução já, que seria: será que eu tiro esse lucro e coloco em renda fixa americana? Ou seja, um dinheiro que não vai ficar variando e vai render um pouquinho todos os anos? Esse é um tipo de aversão à perda. O que é isso?
é muito dolorido perder dinheiro. Então, por mais que ele tenha dobrado o dinheiro, seria sentimentalmente, emocionalmente impactante ter uma queda no mercado, ter uma crise e ele perder esse lucro que ele fez. Então, muitos investidores, eles arriscam muito quando tem menos dinheiro e quando eles ganham muito dinheiro, eles tendem a ser conservadores. Sendo que, se ele ganhou muito dinheiro não sendo conservador, ele deveria continuar querendo ganhar muito dinheiro. Mas isso é um viés natural, todo ser humano cai nesse viés. É que eu vou explicar para vocês como você ser moderado, não tomar muito risco, não também deixar de arriscar para ganhar dinheiro, e eu vou mostrar para você como a gente vai solucionar esse problema, apresentado pelo nosso colega aqui do Renda Gringa, e eu vou compartilhar com vocês algumas informações sobre cada empresa e mostrar o que seria a maneira pertinente de refletir. Ponto número 1. Não é porque uma empresa ganhou 20, 30, 40, 50, 100% que eu devo fazer alguma coisa. A porcentagem de ganho não manda em absolutamente nada na decisão que eu vou tomar de manter ela, vender ela ou até comprar mais. E eu explico o porquê. Imagine que você investiu na Microsoft, no Google, quando eles eram uma empresa muito pequena ainda. Eles se multiplicaram por 100 vezes, 200 vezes. Não é isso que você gostaria de fazer? Investir, por exemplo, 1.000 euros numa empresa e depois tirar 1 milhão de euros? Mas para você fazer isso, se você fazer 100% de lucro e querer vender, ou seja, você investiu 1.000, virou 2.000, ela dobrou de tamanho. Você vai vender, você vai perder a oportunidade de continuar sendo sócio dessa empresa. Como que você vai fazer vezes 10, vezes 50, vezes 100 potencialmente um dia, se a cada vez que você faz 50%, 100% você vende? Então veja que não é um pensamento coerente, não faz muito sentido isso. Então a gente vai se basear se deve comprar, se manter neutro ou vender essa ação baseado em outras variáveis, que não é ligada a porcentagem especificamente. Por exemplo, na minha carteira de pequenas empresas americanas de forte potencial, nesse momento eu tenho 4 empresas que já fizeram 100%. Uma delas encostou no 200%. E essa carteira de pequenas empresas eu comecei em 2022 para mostrar para os clientes da França como ter uma carteira mais arriscada e ser ganhador com ela. Então, definitivamente, não é a porcentagem que vai definir o que a gente deve fazer. Ok, Michel, mas o que é então? A gente vai comparar o resultado que a empresa teve de valorização na Bolsa de Valores com o resultado da vida real dela. Porque na Bolsa de Valores, uma empresa sobe geralmente por quê? Porque tem cada vez mais gente interessada em comprar aquela ação. Veja, existem milhões de pedacinhos da empresa, milhões de ações. Quanto mais gente quer comprar, as pessoas que já têm essa ação, que desejam vender ela, vão querer vender por um preço cada vez maior, porque eles têm uma boa ação. Então os compradores vão oferecendo um valor cada vez maior e vão negociando então essas ações e o preço dela vai subindo. Eu tenho que comparar se o aumento que ela teve na Bolsa de Valores é proporcional com o rendimento, com o lucro que ela teve na vida real. Então vamos fazer uma breve análise de cada empresa aqui e alguns pontos importantes que a gente deve considerar sobre os dividendos também, porque essas 3 empresas citadas pelo nosso colega, elas pagam dividendos. Começando pela AT&T aqui, vocês veem que ele comprou em 2023, ela está aproximadamente hoje com 95% de lucro, então quase dobrou, né, o investimento, pode ver uma alta bem importante desde 2023, e é uma empresa que hoje paga de dividendo 3,94%. Então todo o dinheiro que você investir nela hoje vai voltar para você nos próximos 12 meses em torno de 3,94% só de dividendo, sem contar a possível valorização. Só que você tem que levar em conta que é quem compra lá hoje vai receber de volta 3,94. Então, ela pagou nos últimos 12 meses 95 centavos, vocês estão vendo ali 0,9560, né? 95 centavos de dividendo nos últimos 12 meses. Só que então, se você vai receber 95 centavos de dividendo e você pagar 28 dólares na ação hoje, isso dá os 3,94. Só que o nosso colega do áudio, nosso colega do Renda Gringa, ele comprou ela por aproximadamente 16 dólares. Então ele vai receber cerca de 95 centavos por cada ação que ele tem nos próximos 12 meses, mas ele pagou 16. Então fazendo essa divisão, ele recebe 5,97% de dividendo. Então se ele fizer nada, todo o dinheiro que ele investiu volta para ele em torno de 5,97%. Bom, usando as ferramentas aqui que eu tenho à disposição, vocês podem ver que hoje, você está vendo ali onde está escrito Analyst Targets, tem 25 analistas que acompanham essa ação de perto e a maioria deles pensa que ela deve estar entre 19 e 29 euros de valor de mercado, com uma média de 26, ou seja, ela já está sendo negociada a 28 hoje. Então a maior parte dos analistas pensa que ela já está com um preço até acima do que deveria valer. Vamos fazer a mesma análise para as outras duas e depois vou acrescentar algumas variáveis interessantes aqui.
O Citigroup, que é um grupo bancário financeiro, né, em 2023 vocês podem ver ali que estava valendo em torno de 40, 50 dólares e hoje está em 92. O Citigroup paga um dividendo para quem compra ação hoje de 2,60%, tá? Aqui você pode até ver o histórico de pagamento do Citibank, eles pagam um dividendo trimestral, né? Cerca de 50 centavos, 49 centavos por trimestre, o que dá ali em torno de 2 dólares por ano, né? Então, só que você não pode esquecer que nosso amigo não comprou o Citibank pelo preço de hoje, de 92. Ele pagou aproximadamente 45 dólares. Então, se ele vai receber também no próximo ano em torno de 2 dólares de dividendo para cada 45 euros que ele investiu em cada ação, ele vai ter um retorno de 4,57 ao ano só de dividendo. Citibank já tem uma análise de 21 analistas que creem que ela deve valer 87 dólares a ação. Ou seja, nesse momento ela está sendo negociada a um preço aceitável, né? Ela está 92, a maior parte dos analistas pensam que ela deve valer ali em torno de 91, chegando até 107 ali no Analyst Targets, né? Então entre 66 e 107, então significa que ela tem uma certa margem ainda para se valorizar. Já quando a gente olha a Philip Morris, a fabricante ali de cigarros e produtos de tabaco, vocês têm ali que ela está 170 dólares hoje, em 2023 estava em torno de 100 dólares, ela paga 3,17% de dividendo para quem comprar lá hoje, mas obviamente nosso colega pagou mais barato nela, ele receberia em torno de 4,65% de retorno do valor investido. E a média dos analistas pensam que ela está com valor caro, né? Vocês podem ver ali que de 16 analistas que pensam que ela deve valer entre 130 e 189, sendo que ela já está com o valor na bolsa de valores em torno de 170, então a média dos analistas fica que o valor justo dela seria 160, então ela já estaria um pouco cara também. Para a gente chegar a uma conclusão de verdade, a gente tem que pensar em termos de valorização financeira, que é um indicador que se chama preço-lucro. Eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Imagine que você tem um mercadinho em um bairro. Como que você sabe quanto vale esse mercadinho? Bom, você tem que ver quanto de lucro ele gera no ano, qual é o faturamento dele, se ele tem crescimento. Mas um dado muito importante é saber quanto que ele gera de lucro no ano. E geralmente a gente pega esse valor do lucro no ano e multiplica por 10, 15 ou 20 para saber qual seria o valor de mercado justamente desse estabelecimento. Se tivesse alguém muito rico para comprar ele, quanto que pagaria? Geralmente é um valor que varia de 10 a 20 vezes o valor do lucro anual. Esse indicador a gente chama de preço-lucro. Vocês podem ver aqui que para o Citi a média dele é 13, ou seja, toda a riqueza que ele gera em um ano, lucro líquido, né? Isso vale 13 vezes menos que o valor de mercado do grupo na Bolsa de Valores. Outro jeito de dizer, o valor na Bolsa de Valores do Citibank é 13 vezes maior que o lucro que ele gera em um ano, sendo que a média dele nos outros anos era 9. Né? Então é como se fosse o preço de metro quadrado de uma residência. Né? Quanto mais baixo esse nível de valorização, mais interessante para o investidor. A AT&T ela tem uma média de 15,9 agora, sendo que a média histórica é 9,8, e a Philip Morris de 32, essa média, e a Philip Morris um valor de 32 hoje, sendo que a média histórica é 17, ou seja, a Philip Morris claramente está cara. Ela teve um aumento na bolsa de valores, mas na vida real ela não teve uma melhora tão considerável, porque senão o lucro dela teria aumentado proporcionalmente e esse indicador não estaria sendo 32, seria 20, seria 15, seria 10. Então esse indicador preço-lucro mostra justamente essa desproporção entre crescimento na bolsa de valores comparado à vida real. Já o Citibank, por exemplo, está bem próximo da média histórica dele. Então ele dobrou na bolsa de valores, mas na vida real ele também teve um resultado muito bom, porque a valorização dele, o valor de 13, não está muito longe da média histórica dele. E claro, a gente tem que considerar o contexto, a macroeconomia e o crescimento dessas empresas. A Philip Morris ela teve bons resultados desde 2023 porque ela começou a vender produtos diferentes do cigarro que dão mais margem de lucro, como a venda do tabaco solto e outros produtos como o vapor que são liberados em alguns países.
Isso dá uma margem de lucro maior, ela ganha mais dinheiro quando vende um produto desse do que uma carteira de cigarro. Isso fez aumentar os lucros da empresa e atraiu mais investidores, por isso que o preço das ações dela disparou. Mas ela teve um aumento na renda, um aumento no lucro, mas não proporcional ao ponto de dobrar. Por isso que o indicador que eu mostrei agora de pouco para ela está caro, mostrando entre aspas que o preço do metro quadrado dela está caro. Ou seja, o preço de mercado dela, se alguém com muito dinheiro, um multibilionário quisesse comprar ela estaria valendo um valor acima da média do mercado ou acima dos concorrentes. Já o Citibank mostrou que o crescimento foi proporcional ao que ele teve na vida real, e também a gente teve a AT&T, que teve um crescimento importante, mas não tão quanto o Citibank. Vale lembrar então que o total investido em cada uma dessas empresas, se a gente decidir vender 50%, significa que então o nosso amigo aqui do Renda Gringa, ele vai vender metade do valor que ele tem em cada ação, colocando lucro no bolso. Porque lembre, ele colocou 100 mil e hoje tem 200 mil em cada uma. Se ele vender metade do valor, ou seja, pegar 100 mil e colocar no bolso, significa que ele está guardando só o lucro no bolso. Ele continua ainda com 100 mil investido na empresa. Então minha recomendação para ele é principalmente deixar um peso maior no Citibank, então vender só cerca de 30% do total que ele tem, então mantendo o dinheiro que ele colocou do bolso e mais um pouco, né? Então dos 200 mil, tirar 60 mil e deixar 140 mil. No caso da Philip Morris, uma venda de 70%, então deixar somente 30% do total, dos 200 mil, deixar somente 60 mil aproximadamente, tá? 30% do valor, o resto vender. E no caso da AT&T, a venda aí de 50%, colocar o lucro no bolso e deixar 100 mil ainda na AT&T. E a pergunta é o que fazer com esse dinheiro em seguida? Aí eu já entrei em contato com ele, né? Tem a especificidade, qual é o objetivo dele, quanto dinheiro ele tem, quantas ações ele tem na carteira, alguns detalhes que eu não vou compartilhar aqui, mas por via de regra a gente vai pegar parte desse dinheiro e investir em outras ações e parte em renda fixa americana, porque isso vai garantir a segurança desse dinheiro e a tranquilidade desse investidor. O meu perfil, por exemplo, seria pegar esse dinheiro do lucro e investir em outras empresas americanas, tudo em ações, mas cada investidor tem seu perfil de risco. O mais importante é você dormir tranquilo de noite sabendo onde está o seu dinheiro. Se o investidor é mais conservador e prefere deixar esse dinheiro ganho ali rendendo pouco em renda fixa americana, que hoje rende em torno de 5 a 6% ao ano, é isso que a gente vai fazer, mas sempre eu aconselhando ele de como ele pode otimizar essa carteira. No caso, colocando em algumas outras ações interessantes nesse momento. A moral da história desse vídeo é o seguinte: você não vende uma ação, você não mantém uma ação, ou você não compra uma ação por causa da porcentagem que ela se valorizou. A porcentagem que ela se valorizou não quer dizer nada. A valorização só mostra se tem mais pessoas interessadas naquela empresa comprando ela. Mas será que essas pessoas têm razão? Essas pessoas estão certas? Se a empresa dobrou na bolsa de valores, na vida real ela também dobrou os resultados financeiros, a maior parte dos investidores não sabe olhar isso e não olham isso. Não sabem o mínimo sobre valorização de uma empresa e crescimento delas. Eu te dei a base para você entender. O indicador preço-lucro é extremamente importante nesse tipo de análise. Se você vender uma empresa só porque ela fez 50% ou 100%, quando seria o caso de fazer 1000% com uma empresa? Você jamais faria, porque a cada 50%, 100% você vende, você se separa dessa ação, você entrega essa ação para outro investidor. Então se uma empresa na bolsa de valores cresce 100%, mas na vida real ela também ganha 100%, você a princípio deveria manter essa empresa se todos os outros indicadores e fundamentos também continuam bons. Tudo também considerando o contexto, qual o peso dessas ações na sua carteira, se elas pesam dinheiro, se tem muito dinheiro investido nelas ou em porcentagem do seu patrimônio tem muito peso nessas ações. Então a gente tem que considerar uma série de fatores, que é o que eu mostro para os meus clientes da consultoria. Além de construir a carteira para eles, além de aconselhar o que fazer, a gente também tem a parte de desafio de investimentos e vídeos, lives privadas para esses clientes, mostrando casos específicos, dando exemplos, e eu dou conselhos de compra e venda todos os meses. Então é um acompanhamento realmente personalizado, o cliente nunca está abandonado, nunca fica sem respostas para suas perguntas. Se você quer planejar sua aposentadoria desde agora, é só entrar em contato com a gente no link na descrição, deixa seu e-mail, seu nome e seu telefone, assim que tiverem vagas abertas, a gente entra em contato com você. O gerenciamento de carteira é tão importante quanto escolher as ações. Tem pessoas que compram boas ações e vendem elas quando fazem 10% de lucro. Assim, você nunca vai ganhar dinheiro de verdade. Outros investidores compram uma empresa, às vezes ela não vai muito bem, ela já está em menos 20%, por exemplo, e não fazem nada. Nem compram mais e nem trocam ela por outra. Isso é outro erro de gerenciamento que eu vou fazer um vídeo aqui no canal também. Se você aprendeu
alguma coisa nova nesse vídeo, deixa seu like, acompanha a gente lá no @no Renda Gringa, lá no Instagram também, e a gente se vê no próximo vídeo.